Agora sim, boa noite. Finalmente. Pois é, que bom a tecnologia unindo a gente aí, né? São Paulo, Mato Grosso, muito bom, muito bom, muito bom. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Bel. Eu que agradeço, estou honrada com essa parceria, sou muito feliz por você, por esse projeto maravilhoso. Parabéns. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada, Bel. Eu vou falar um pouquinho do projeto, porque às vezes as pessoas não assistem todas as lives, aí eu faço uma introdução e aí eu já passo para você, aí você se apresente certinho, tá? Claro. Então, gente, eu sou a Marici, eu sou doutora em Ciência da Computação pela USP também, e a gente tem esse projeto aí que trabalha com transtornos emocionais. Aí vocês vão me perguntar o que que uma doutora em ciência da computação está fazendo nessa área, né? Mas desde 2012 eu comecei a me interessar por essas questões aí emocionais e vem desenvolvendo desde então esse trabalho. E em 2018 eu intensifiquei bastante os meus estudos e tal, e até que nós chegamos até aqui com esse projeto, com essa proposta de projeto de pesquisa e bastante desafiador, porque trabalha com o emocional, o espiritual, o social e o físico. Então, trabalha com os 4 pilares. E o que, que a gente pretende com tudo isso? É propor um alinhamento, trabalhar, né? A gente já vem trabalhando ao longo de um tempo aí, mas agora esse projeto ele foi reescrito. Então, ele está com uma nova configuração aí. Então, a gente chama de compilar essa etapa, né? Então, é uma etapa onde a gente se conecta com o universo, com Deus, com como vocês denominarem essa energia aí superior que nós temos aí no universo. Nós nos conectamos a essa energia, nós ouvimos a instrução, por exemplo, através do pensamento, e aí nós temos uma ação em cima disso, né? E também essa ação não é uma simples ação, ela tem que ter uma emoção junto com ela, que a gente chama do verdadeiro poder. Então, o verdadeiro poder, ele vem desse alinhamento e a gente vem trabalhando isso com as pessoas. Já trabalhamos, né, em nós mesmos e nós mesmos estudamos muito também. E hoje nós viemos trazer isso para dentro da academia, porque nas igrejas nós já vemos isso há muito tempo e acontece isso há muito tempo de uma forma empírica. Porém, agora a gente está trazendo com uma abordagem diferente, mais explicativa. Porque a gente sabe que quando a gente tem o entendimento daquilo que está acontecendo, é diferente. A gente até tem mais segurança para essa entrega que é tão necessária nesse processo. Então, gente, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma oração. Na live passada, eu expliquei para vocês cientificamente a questão da oração. Então, quem não assistiu, assiste a live para entender o porquê que a gente faz, a gente segue esse protocolo, tá? Então, é tudo bem explicado no sentido científico também da coisa, ok? Querido Criador, gratidão pela imensa felicidade e coragem que me cercam. Sou grato pela escolha em me curar, me cuidar e me amparar a cada passo, com todo amor e carinho. Eu permito ao amor divino mudar meu coração. Eu escolho conscientemente jamais desperdiçar outra vez a minha sagrada energia. Agradeço pela força que tenho em seguir essa nova vida que escolhi. Me despeço para sempre do meu velho eu e dou boas-vindas ao novo, muito mais amoroso.
Para sempre eu escolho conscientemente permitir a leveza e a alegria. Só aceitando viver uma vida com propósito, feliz, leve, próspera e em paz no seu direcionamento. Amém. Gente, então nós vamos agora para a quinta estação, que a gente chama de pivotar. Pivotar é aquela mudança radical, porque às vezes a gente precisa isso mesmo, a gente precisa daquela mudança, daquele chacoalhão para a gente realmente mudar a direção da nossa vida, arrancar as cascas, deixar os sacos de lixo aí que a gente vem trazendo, as crenças, os traumas. Então a gente precisa se libertar de tudo isso, a gente precisa trazer luz às nossas sombras, e só assim a gente consegue realmente deixar ir e a gente seguir realmente o nosso propósito com a energia que realmente a gente precisa para seguir o nosso propósito e não viver aí a vida dos outros e tentando apagar incêndios todos os dias que não são nossos, que não nos pertencem. Então a gente carrega muita coisa que não nos pertence e a gente precisa realmente soltar isso. Então hoje nós temos a honra de conversar com a doutora Margibel Oliveira. E, Margibel, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, o que te motivou a entrar nesse projeto, o que te chamou a atenção, o que chamou a atenção aí de uma doutora em oratória tão bem-sucedida a fazer parte do nosso projeto. Mari, como te falei, né, estou bem honrada em participar desse projeto. Primeiro porque na minha trajetória, tanto acadêmica quanto pessoal, eu sempre assim sou uma pessoa muito curiosa e ao mesmo tempo uma pessoa de muita assim de buscar muita informação e conhecimento e estar sempre em busca de crescimento, né? Então eu vejo que na minha jornada, né, desde a minha graduação em letras, graduação, mestrado e doutorado, nessa área que eu fui começando a estudar para entender essas questões do discurso e que essa área do falar em público tem muito a ver com essas questões das nossas travas emocionais. Eu mesma tive muitas travas emocionais, porque eu me lembro que quando eu era criança, meu pai me chamava para falar em público e eu morria de medo de sair correndo. E eu fui ficando com esses medos, e eu lembro que, assim, quando era época de escola e tal, eu falava, gente, agora é minha vez de falar, e entrava em pânico, sabe? O sistema nervoso, o coração acelerado. Só que quando eu fui fazer graduação, eu pensei, gente, agora não vai ter mais jeito, eu vou ter de encarar. E aí eu fui, aos poucos, descobrindo, suplantando esses medos e com muito conhecimento eu fui trazendo técnicas para o meu discurso. Até que em 2005, quando eu fui dar aula na área jurídica, que é uma área que exige muito a questão da oratória, eu resolvi fazer um curso na área jurídica, né? Que é na área da oratória, melhor dizendo. E isso me trouxe muito mais conhecimento, muito mais segurança. Porque qual é a relação agora que eu vejo, né, com o projeto Vivamente? É essa relação, essa visão que você está passando, né, Marici, de crescimento. A gente tem de pensar o crescimento em todas as áreas, não só acadêmica. Eu sempre dei muita ênfase para a minha área acadêmica, mas de uns tempos para cá eu comecei a fazer terapia, eu comecei a me redescobrir, eu comecei a enfrentar situações que eu jamais imaginava para fazer, né, com que o meu crescimento ele viesse em todas as áreas, espiritualmente também, né? Fui muito, inclusive, motivada por você nessas descobertas, né? Agradeço muito. Então, eu vejo que quando a gente está num projeto como esse, né, como você está desenvolvendo, em qualquer área, em qualquer setor da nossa vida,
quando a gente se coloca numa perspectiva de crescimento, é muito bom porque a gente sempre tem a descobrir novas questões. A gente tem, olha, eu tenho que enfrentar esse problema hoje, né? Mas o que eu vou fazer para enfrentar esse problema? Em qual área da minha vida eu preciso estudar mais, eu preciso me deixar levar, eu preciso fortalecer para ter essa questão resolvida. E na oratória não é diferente. Às vezes tem gente que chega e eu falo assim, olha, talvez seria interessante você buscar antes um psicólogo, um terapeuta, porque tem gente que vem, às vezes, com muitas questões ainda de infância, aquela coisa que a pessoa não descobriu ainda quais são, assim, os verdadeiros problemas pelos quais a pessoa não consegue falar em público, né? E eu vejo que no seu projeto, e especificamente nessa parte aqui do pivotar, é justamente onde a gente trabalha na oratória. A gente chega e fala assim, então, mas vamos deixar esse eu do passado e vamos trabalhar com algumas questões para você realmente pivotar, alavancar a sua carreira. E é assim que acontece todo o processo de crescimento, eu diria, espiritual, profissional e todas as áreas do ser humano. Certo. E, Bel, a gente sabe que o medo, ele é, assim, um dos fatores mais, até sabotadores, eu diria, né? Então, a gente trabalha muito no projeto com o entendimento dessa questão de energia, né? Que a gente tem que gastar a energia que realmente aquela tarefa demanda. E não mais do que isso, porque a gente acabaria fazendo o quê? Desperdiçando essa energia, né? Imagina se a gente está como se fosse um spray, a gente jogaria essa energia fora, né? Então a gente precisa fazer o quê? Canalizar essa energia para a gente conseguir realmente até nós sermos mais produtivos, né? Então acredito que superando aí o medo, né, e as autossabotagens, eu acredito que a gente consiga ter resultados surpreendentes. Como que você trabalha nessa questão aí, nesse fator autossabotador, que a gente já, basicamente, já entendeu isso, ao longo aí da nossa jornada, principalmente da nossa jornada acadêmica, né? A gente já conseguiu entender que a gente tem algumas coisas lá de trás que a gente teve que trabalhar e tal. E quando a gente passa por um processo, quando a gente entende, é muito diferente do que quando a gente só lê, porque muitas pessoas até falam assim, nossa, Marici, mas é tudo muito teórico na academia, então, mas não, né? A gente está fazendo isso, a gente está conseguindo fazer essa união, né? Não só da teoria, mas também das imersões e da nossa própria vivência e trazendo isso como uma contribuição, né? Como que você, Magibel, consegue contribuir com relação ao que você já viveu, o que você já vivenciou, as barreiras que você já venceu, para você conseguir passar isso para os seus alunos, para os seus cursistas? Facilita a sua vida esse processo que você falou que você também tem, né? Eu acompanhei parte aí, um processo de despertar, né? Isso é incrível, quando você desperta, você também consegue, eu sempre falo, transbordar, né, no outro. Sim. Olha, eu vejo que sim, Marici, porque a gente sempre se coloca nessa perspectiva de mostrar para o outro, mostrar principalmente para os nossos alunos, para as pessoas mentorados, né, as pessoas que nos acompanham, fazem algum treinamento conosco, é de você mostrar que em algum momento você conseguiu superar aquela barreira e você também mostrar as suas fragilidades. Você vai dizer para ele assim, olha, eu já passei por isso, eu consegui vencer, eu utilizei
determinadas técnicas, ou eu simplesmente me deixei transbordar numa área porque eu consegui fazer, ter determinadas experiências. Eu acho que a gente passar para as pessoas que, apesar das, né, nós somos doutoras, temos os títulos e tal, mas também nós tivemos os nossos momentos e que nós tivemos que enfrentar os nossos medos e mostrar isso para eles de uma forma, olha, eu trilhei esse caminho, enfrentei essas dificuldades e fui ultrapassando e fui tendo resiliência e ao mesmo tempo fui ficando mais alguns pontos eu fiquei mais vulnerável, mas outros pontos, por exemplo, eu me deixei pensar que de repente a questão não era comigo. Por exemplo, eu tive uma questão no meu mestrado que era assim para eu ter saído correndo do mestrado e nunca mais ter voltado. E, inclusive, hoje eu estava contando isso numa sala de aula de primeiro semestre. A minha orientadora do mestrado, que era uma pessoa bacana, mas assim, não muito habilidosa com dizer assim, quando eu, claro, mestrado era muito tudo muito cru, recém tinha saído da graduação, não sabia direito como fazer pesquisa, não sabia direito como atuar nessa área acadêmica. Ela pegou a minha primeira versão do texto e fez assim, ó, foi em direção ao lixo, Mari, e falou assim, mas Bel, para que esse seu texto serve? Nem o lixo aceita. Aí eu botei assim a mão na cabeça e eu cobri assim, né? Na época eu já usava óculos. Ela falava assim: pode chorar, porque eu não quero que você passe vergonha no dia da banca. Eu falei assim: nossa, mas depois eu pensei, né? Tinha outro jeito de falar que o meu texto não estava bem escrito, né? Você tem outras formas de falar. Mas aí, claro, eu reelaborei isso, né, ao longo dos anos, e depois eu pensei, é a forma dela de agir, é a forma dela que não tinha jeito na época para tratar com uma fragilidade minha. Eu tinha uma fragilidade, realmente. Eu não sabia escrever direito, eu não sabia me portar. Mas, é claro que eu demorei um tempo para entender isso. Só que depois, o que eu fiz? Depois, acho que de 4 anos, quando eu comecei a orientar trabalho. Gente, eu tratava e trato até hoje meus orientandos, tanto é que às vezes eu falo assim, não tenho mais vaga. Agora você vai ficar na fila para o próximo semestre. Porque eu procuro transbordar nesse sentido assim, olha, que você não escreveu, não está muito interessante, mas a gente pode mudar. Aí tem gente que fala assim, nossa, a Maribel é uma lady, Até para corrigir. até para dar um tapão, porque você não precisa, às vezes, colocar o dedo na ferida do outro e machucar o outro a ponto de repente, de fazer a pessoa desistir daquilo. Porque a gente não sabe o momento de fragilidade que a pessoa está vivendo. Né? Hoje, por exemplo, eu tive uma aluna que começou a chorar no meio da aula. E eu falei assim, nossa, o que será que está acontecendo? Aí eu chamei, nós fomos lá para fora, conversamos um pouco. Falei, olha, não posso conversar contigo agora, preciso voltar para a aula, mas eu vou te levar para uma coordenadora. E a coordenadora conversou com ela. Aí foi, conversou, voltou. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações, porque isso tudo ao longo do tempo, se a gente fizer aquela questão, né? Levar para o coração, se a gente não conseguir transmutar, você vai viver a sua vida como? Você vai colocando as cascas e de repente você vai querer devolver na mesma moeda. Não, você vai ter de alguma maneira de crescer. Você quer que as pessoas cresçam. Por exemplo, quem for de repente acessar o meu Instagram, eu tenho o caso de um aluno, Fabiano, que ele deu um depoimento e que ele está com a fala assim meio truncada. Mas ele, da forma dele, ele conseguiu dizer assim, olha,
professora Margibel conseguiu me ajudar, fiquei 3 anos na graduação. Ele não conseguia nem no início. Era assim, era para ir até a minha mesa, conversar sobre as questões do estágio, e ele tinha muita trava. Até que um dia ele chegou para mim e falou assim, professora, eu trabalho numa empresa, eu trabalhava na Natura, acho que na época, eu preciso ser, ascender a um outro cargo, mas eu não consigo nem falar na reunião. Eu fico morto de vergonha, eu fico morto de medo. E aí eu fui conversando com ele, eu não tenho formação terapêutica, eu fui conversando com ele. Depois de um tempo, ele veio fazer uma oficina de oratória e realmente ele ficava muito nervoso e tinha várias pessoas, e a gente foi estimulando. Só sei que um dia um professor falou assim: Margibel, você precisa pegar o depoimento do Fabiano. Ele te agradece, ele agradece ao mundo pelo fato de você ter dado a oportunidade para ele de ter escutado, porque às vezes o que a pessoa quer é ser simplesmente escutada. Sim, sim. Né? Então, nessa área, né, da oratória ou na nossa área acadêmica, quantos casos nós já vimos, né, Marici, de pessoas, às vezes, que têm as suas dificuldades, mas a gente, como professor, como mentor, assim, de mostrar nossas fragilidades, mostrar tudo que nós passamos, e dizer assim, não, gente, a gente sobreviveu, a gente está aqui, mesmo com a orientadora tendo dito que o meu trabalho era um lixo. Tranquilo, vamos seguindo, né? Porque eu vejo que quando a gente vai tendo os desafios, eu vejo que é literalmente para a gente poder refletir o quanto a gente está preparado para enfrentar aquela situação. Porque eu tenho certeza, né, Mari, se fosse olhar para Margibel, para Marici de 20 anos atrás, nossa! Gente, porque nós Ai, nos conhecemos há mais de 20 anos, nós duas. praticamente crianças, né, Mel? É. Eu nem gosto de ler os meus artigos que eu escrevi lá atrás, porque eu olho e falo, não fui eu que escreveu isso. Quem escreveu isso? Exatamente. Porque teve Então, um a gente. crescimento, né? Sim, exatamente. E isso que é importante. E a gente acaba frisando muito isso. E por que que eu te perguntei essa questão de como você lida com isso, para mostrando realmente quem é a Margibel, o ser humano que está ali por trás disso, porque isso faz toda a diferença. Eu tive muitas dificuldades também no meu doutorado. Se não fosse o meu orientador, olha, realmente eu não teria. E eu, quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu quero ser como ele. Porque às vezes a gente vê na academia que, como você falou, né, as pessoas querem descontar as suas insatisfações. Não, eu sofri, agora os outros vão sofrer também. E isso Sim. é um equívoco muito grande, porque aquela coisa, violência gera violência, né? Aquela coisa que não tem necessidade. Não, A em compensação, arrogância, depois né? do doutorado, eu tive uma orientadora que era assim, sabe, um amor de pessoa. Um amor de pessoa. E tanto é que ela me deu toda a liberdade, é claro, né? 10 anos depois, estava bem mais madura, bem mais tranquila, né? Foi outra cabeça. Então, claro que tudo que a gente passa nesse meio do caminho é para a gente transbordar e também trazer essa nossa experiência, não é a gente se fragilizar, é a gente mostrar que tivemos os nossos percalços também e com certeza isso nos tornou quem somos, né? Essa nossa resiliência e no sentido principalmente de mostrar para eles, olha, o conhecimento salva. O conhecimento É verdade. Porque tem gente, às vezes, eu tenho uma frase do Hélio Couto, né, que você gratamente me trouxe, professor Hélio Couto, e tudo começou com ele, né, o meu Verdade. despertar. Grande professor aí. Ele fala assim, olha, tem muitas pessoas que andam por aí como, infelizmente, né, Mari, como mortos-vivos, né? Só vão passando pela vida e Uhum.
tá tudo bem, né? Como fala hoje em dia, eu falei, gente, às vezes não tá tudo bem, não. E você tem que deixar a pessoa transbordar aquilo que ela está vivendo e escutá-la e, sabe, dar uma palavra de conforto, principalmente eu que trabalho com essa questão da oratória, as pessoas às vezes entram numa piração assim, ai, mas eu fico pensando, eu tô lá falando e a pessoa tá lá me olhando. Eu falei, gente, mas às vezes a pessoa não tá nem prestando, Nem tá prestando atenção. tá falando ser de luz. Então não fica, em vez de você ficar enchendo a sua cabeça com questões que nem dizem respeito naquele momento, canaliza sua energia, que é aquilo que você falava antes, canaliza sua energia para o seu foco, para o seu centro. Né? Então, são questões que a gente sempre trabalha aí nos nossos cursos, nas nossas oficinas. Muito interessante. E uma coisa que você falou, assim, de a pessoa ser empática, né? A pessoa entender que já passou por aquilo e entende. E colocar limite, que é uma das coisas que a gente trabalha no projeto, que é colocar limite com amor. Porque às vezes o não que você fala, a não permissividade de hoje também pode te livrar de muitas coisas amanhã. E isso você acaba também passando para o outro. Quando você coloca limite no outro, o outro também entende que ele pode colocar limite. Porque às vezes a gente recebe pessoas no projeto, até alunos mesmo na própria universidade, que é visível que é uma pessoa muito permissiva. E o que isso acarreta? A pessoa acaba se sobrecarregando com coisas fora do ambiente acadêmico. E quando chega ali naquele ambiente, a pessoa já está estafada, sobrecarregada, enfim. Então, isso é importante também. Trabalhar a gente para que a gente passe isso de uma forma natural. Porque se a gente não sabe se impor, não sabe colocar limite, não sabe fazer as coisas, como que a gente vai cobrar dos nossos alunos? Como que a gente vai cobrar dos nossos cursistas, né? Imagino você nas suas imersões aí, né? Então, você é o próprio exemplo. Então, existe toda uma teoria por trás disso, mas se você não colocar em prática, eu acredito que dificulte bastante, né? Até a própria forma de falar, né? Se você chega para um aluno e fala assim, você me irrita com essa escrita. É diferente de você falar, eu me sinto um pouco desconfortável com a forma equivocada com que você coloca essas palavras. Você está trazendo para você a responsabilidade. Porque sempre que você joga a responsabilidade para o outro tende a jogar a responsabilidade para você e fica aquele desperdício de energia, né? Aquele bate-bola que não leva a nada. Então, eu acredito que essas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, talvez, dessas dicas, algumas dicas, se você pudesse dar, com relação aí ao dia a dia de dificuldades, de cases aí, que de repente pode ter essa questão principalmente a questão da autorresponsabilidade, do limite, que eu acho que são coisas assim que a gente precisa, mas não precisa ser da forma que às vezes as pessoas colocam, de uma forma agressiva, né? Sim, de fato, a gente trabalha muito na oratória, assim, é como você fala, né? Essa estrutura, mas assim, é muito mais, desculpa, essa questão da permissão, é você realmente, eu trabalho de uma forma técnica, é você realmente trabalhar com uma questão da estrutura do discurso dentro de um tempo, dentro de um lugar, porque justamente quando a pessoa ela vem com muito medo, né, com essa questão de falar em público, eu falo assim, olha, gente, você tem de saber em qual momento você está falando. Por exemplo, eu tive um case recentemente, que eu sempre gosto de citar, de um professor, na verdade é um professor pós-doutor em matemática,
ele fez graduação e mestrado aqui na USP e fez doutorado e pós-doutorado na Alemanha. Já tinha viajado o país, várias pesquisas, viajado o mundo, melhor dizendo, várias pesquisas, muitos artigos publicados. Só que ele ficava sempre em 20º, 30º lugar em concurso. E quando ele veio até mim, eu falei assim, gente, será que eu vou conseguir dar jeito? Porque é uma área completamente diferente, né? Imagina, matemática. Uhum. E aí nós fomos trabalhando, tudo dentro de uma questão. Eu falei, olha, você quer uma mentoria, era algo muito rápido, porque o concurso dele ia acontecer praticamente em um mês. Então eu tive que estabelecer um limite de tempo em relação ao que ele tinha contratado também, né? Só que eu investi nele no sentido de, nós temos 1 hora de mentoria. Às vezes a gente ficava 1 hora e 50. E eu fui trabalhando com ele essa ideia de, primeiro, como era de uma área completamente diferente, ele não tinha uma noção geral de como ele estava se colocando diante das pessoas, sabe? Ele não tinha uma noção geral de como ele iria apresentar uma aula. E aí, sabe, parece que ele estava fazendo, a teoria dele era muito interessante, mas parece que ele estava falando, e eu falava assim, olha, fulano, se você se posicionar assim, vai parecer, então, quem sabe, a minha impressão é que, e isso tudo é como você está falando, né? Imagina se eu chegasse para ele e dissesse assim, olha, eu preciso colocar a sua fala em 2 pontos mais, porque, por exemplo, você sabe, né, Mari, a gente já fez vários concursos. Ele tinha 50 minutos para apresentar uma aula e 20 para o memorial. Ele fez um primeiro teste com o memorial, não, era 15 com o memorial. Eu falei, olha, você grava, me apresenta esse memorial para eu fazer a análise para ver como é que você está. Ele demorou 24 minutos. Eu falei assim, você passou só quase o dobro do tempo. Agora eu descobri acho que uma questãozinha que me parece que tem a ver pela qual você está reprovando nos concursos. Mas eu fui com muito jeito, assim, não expondo o problema dele, não dizendo, olha, você é muito lento, né? Olha, você não tem a estrutura do seu discurso. Eu cheguei tudo assim, olha, que tal você utilizar uma estrutura de aula? Não, professor, acho que na minha área não tem isso. Eu falei, será? Vamos pesquisar. Fui lá e pesquisei. USP, plano de aula de matemática. Eu falei, olha, não é que tem uma no departamento que você atua, inclusive? E aí nós organizamos uma aula. Ele não passou na USP aqui, na capital, ficou em segundo lugar, mas ele passou no concurso seguinte na Federal em São Carlos. Então, assim, isso foi um case muito bacana de que eu percebi uma pessoa que tinha muita dificuldade, ele não tinha noção dessa parte de estrutura em relação à didática, de apresentar uma aula, e eu falava para ele, olha, você está falando, é uma teoria muito interessante, mas você tem que se colocar no lugar do outro. Imagine o que a banca vai pensar se você, ele falou, realmente. Um dia ele falou assim, eu tentei assistir minha aula, eu achei muito chato. Eu falei, eu não falei nada, você que está falando. Porque, assim, às vezes é legal você conduzir a pessoa, como eu faço nas minhas imersões. Eu faço uma gravação e a pessoa se auto-observa. Eu falei, você acha que está interessante você, da forma como você está se apresentando, da forma como você está olhando para a câmera? Ai, não, nossa, por que eu fico me balançando daquele jeito? Então, às vezes, é legal você levar a pessoa a fazer uma autorreflexão, ao invés de fazer esse processo que você estava falando, né, Mari? Você chegar e dizer para a pessoa, olha, você é assim. Não, você leva a pessoa a uma autorreflexão, a um autoconhecimento. Por exemplo, eu tenho uma masterclass que é você ter uma oratória de sucesso,
que eu trago 5 passos, e o primeiro deles é o autoconhecimento. Então, eu começo tratando assim, como é que você vai respirar quando você vai falar em público? Como é que você vai se auto-observar? Porque gente é, às vezes, muito... Eu já fui muito cruela comigo, ficava me olhando e falava, meu Deus, o que é isso? Então, você tem que ter um jeito para se colocar. A mesma coisa você, né, Mari? Começou a fazer as lives. Com certeza, se você olhar a primeira, você achou vários defeitos. Mas aí você, aos poucos, está assim, trabalhando nessas questões. E tudo eu vejo que é uma perspectiva de você, claro, uma grande questão é você enxergar que você quer crescer naquele determinado setor. Como a gente está falando, não adianta você chegar e querer colocar o dedo na ferida do outro. Não vai funcionar, né? É como você disse, olha, a pessoa chega lá com um texto mal escrito. Você não vai falar para ela, esse seu texto é uma porcaria. Você vai dizer, olha, esse texto, na minha impressão, né? E você muda essa forma de observar o outro e dar uma oportunidade para o outro ao crescimento também, né? Eu vejo nesse sentido. Nossa, muita coisa, gente, muito bom isso, muito bom. Queria que ficasse muito mais tempo, a gente já está quase com o nosso tempo aí estourando. Eu gostaria, Margibel, de que você falasse um pouco se você pudesse, vamos colocar assim, recomendar, eu sei que é difícil, você já tem muitas produções e tal, mas se você pudesse recomendar algo para as pessoas que realmente precisam melhorar essa oratória, precisam falar em público, precisam destravar nessa área. Qual o conselho que você daria e o que você indicaria dos materiais, dos cursos, imersão que você hoje oferece? O que você recomendaria assim, de imediato? Eu falo assim que seria o tratamento emergencial, aquilo que a pessoa precisa começar ali por aquilo e daí dali ela já vai deslanchar. E no final, gostaria que você deixasse também o seu contato, seu Insta, para quem quiser te procurar para conversar, para tirar dúvidas e para, de repente, conseguir aí fazer um curso com você. Sei que a tua agenda é bem lotada, é difícil conseguir, mas não custa tentar, né? Eu tenho os meus cursos online, né? Tenho 2 cursos. Eu diria que, assim, de imediato, quando a pessoa ela quer ter uma noção geral, eu tenho cursos, o Oratória de Bolso. Eu costumo dizer, olha, coloca a oratória no bolso e vá para sua reunião e vá fazer a sua entrevista, porque ali é um curso assim, um passo a passo, com aulas curtinhas, que nós sabemos que hoje em dia as pessoas não têm mais tanta paciência para ficar assistindo aula de 1h30, 2 horas. Então, ele é um curso muito focado, né? E eu diria também, para quem quiser conhecer, de repente, a fase anterior, eu tenho um e-book chamado 10 Passos Infalíveis para uma oratória de sucesso. O que vai acontecer, o que você vai ter lá como sugestões, né? Primeira ideia que eu diria que é fundamental quando você vai falar em público é você identificar quem é ou quem são as pessoas com as quais você vai falar. Porque quando você vai fazer essa abordagem, é interessante que você conheça o mínimo do público. Faixa etária, formação acadêmica, de repente a pessoa, mas eu vou fazer uma entrevista, não sei exatamente com quem. Então, vai lá, estuda o site da empresa, vê o que a empresa está oferecendo. Eu vou fazer um concurso público, vou para uma banca, sei lá, já passei nas 2 primeiras etapas. Então, procure que existe também vários vídeos no YouTube voltados para a área de entrevistas, de bancas de concurso. Então, para tudo tem um direcionamento. Eu estou agora fazendo um treinamento com uma pessoa, uma psicanalista, que vai fazer uma palestra sobre um tema bem sensível que é relacionado com essa questão de mulheres que têm
que sofrem violência doméstica, não exatamente violência física, mas psicológica, e Sim. ela tem 30 minutos para falar. Então, ela optou por fazer o meu curso Palavras de Autoridade, que é um curso que ele vai dar o passo a passo, né? Ele vai tratar dessa ideia de como identificar o público, como organizar o discurso, qual é o tipo de evento. E aí nós estamos fazendo, já fizemos uma aula, eu vou fazer mais outra aula com ela para guiá-la nessa mentoria. Então, eu tenho várias formas, né? Depende, às vezes tem pessoa que prefere fazer online, porque não quer que ninguém veja. Mas se a pessoa é um pouco mais corajosa, eu convido para a minha imersão que vai ter aqui no dia 20 de abril, em São Paulo, né, em Alphaville. E essa imersão é assim, para te dar um choque de realidade. Você fica das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, né, num hotel aqui em Alphaville. É um lugar lindo, é todo um ambiente preparado para a pessoa se sentir confortável. Tanto é que nós temos somente de 10 a 12 pessoas. Cada apresentação ela é filmada e a pessoa vai recebendo feedback no mesmo momento. Então, tudo isso é planejado com muito carinho, com muito cuidado, porque eu venho fazendo esses cursos, essas imersões desde 2009. Então, são 15 anos aí, né? E, claro, eu tive um tempo que eu parei, quando eu fui fazer o doutorado, e agora eu trago as técnicas da argumentação para dentro do curso, porque a pessoa, quando vai falar em público, ou por exemplo, na nossa live aqui, na nossa interação, a gente teve que trazer vários argumentos, né, vários posicionamentos para as pessoas entenderem o que é o projeto, como é que a oratória se encaixa dentro do projeto, da questão do medo. Então, tudo isso tem essa relação com a minha atuação, mas eu consigo me desdobrar nessa agenda, porque são muitos anos semeando, né, Mari? Desde 2009, eu fiz um curso de oratória e veja, agora que eu estou dizendo assim que o meu negócio está acontecendo, né? Como empreendedora mesmo, eu tive uma super consultoria da Carla Botelho, que ela é uma agente de inovação do Sebrae, e foi onde ela me despertou para algumas questões aí do negócio, de networking e de ir falar sobre o meu produto, a minha agenda em reuniões de negócios. E é sempre um aprendizado constante, né, Mari? Agora, com esse projeto com você, eu estou aprendendo outras técnicas, outras ferramentas que é muito, muito bacana. É sempre uma troca, né, Margibel? E eu vou confessar uma coisa, gente, para vocês. A minha primeira live, a Bel, ela é uma lady mesmo, porque ela assistiu e me deu muitas dicas. Vocês não têm noção. Ai, ai, se eu estou um pouquinho melhor agora, é graças às técnicas aí da Margibel. Então, eu super recomendo o trabalho dessa pessoa incrível, batalhadora que eu conheço. E olha, para a gente recomendar o trabalho de alguém hoje em dia é algo muito desafiador, né, Bel? Porque existem muitas coisas aí e a gente tem que saber filtrar. Então, eu sempre procuro ter referências, perguntar para as pessoas que eu conheço, do meu entorno, que realmente possam indicar livros, cursos, enfim, porque realmente nesse universo chamado internet, a gente encontra muita coisa. E realmente o teu curso aí, os teus cursos, nossa, não tem nem o que falar, né? Maravilhoso. Mas, Bel, muito obrigada, viu? Deus abençoe grandemente aí a tua jornada, muito sucesso, continue aí, muito, muito, muito bom. Obrigada por fazer parte, por aceitar fazer parte do projeto Vivamente. Eu gostaria que você deixasse o seu Insta ou algum contato que você costuma deixar geralmente para as pessoas conseguirem ter acesso a você. O meu Insta é dra.margibel. Eu quero agradecer muito. Olha, tive um aluno aqui do primeiro semestre de eventos que ficou ali, ó, o Juan.
está aí nos assistindo e falou assim, obrigado por compartilhar tantas informações. Agradeço a oportunidade. Ele é um querido, Mari. Ai, A minha irmã, acho que inclusive a Marlova está aqui nos assistindo também. Muito ai, bacana. que A bom. Andréia entrou agora há pouco, que é uma querida também, mas aí a live vai ficar gravada. E eu Uhum. agradeço, né, Mari, a oportunidade e falando, né, que as nossas, assim, o meu slogan, né, no Doutora Margibel, treinamentos em oratória moderna é transformando falantes em oradores brilhantes, né? Porque o que nós queremos mesmo é brilhar nessa vida no bom sentido e transbordar, né, Mari? Muito obrigada. Exatamente, exatamente. Obrigada, viu, Bel? Beijo no coração de todos vocês. Até a Obrigada. próxima. Até. Obrigada.